Salve, salve, meus amigos do Justo Federal. Thiago Scherer de novo aqui para nós continuarmos a nossa revisão das execuções fiscais e medida cautelar fiscal para fins de prova de primeira fase em concurso de juiz federal. Bom, vou continuar compartilhando com vocês a minha tela para nós seguirmos no nosso estudo da nossa lei de execuções. Nós havíamos parado no primeiro módulo com relação à possibilidade do exequente substituir a certidão de dívida ativa, vedada a troca do próprio devedor. Essa substituição, de acordo com a súmula 392, não pode se dar para trocar o devedor, mas apenas para retificar esses aspectos acidentais. E a súmula fala em aspectos materiais ou formais, mas, de toda forma, não é possível nós refazermos o lançamento para fins desta substituição da dívida ativa. Algum mero recálculo, um decote de um valor já compensado, ou pago, ou prescrito, ou algo desse tipo, né? Mas a essência do crédito e a essência com relação ao devedor permanecem. Muito bem, então falamos da substituição da dívida ativa, da certidão de dívida ativa, e vamos agora, então, para o artigo 3º, que talvez seja o mais importante artigo da nossa lei de execuções. Por que, Thiago? Porque ele diz que esta dívida ativa, que está regularmente inscrita, né, conforme aquele controle administrativo de legalidade, e até porque os créditos tributários se presumem líquidos e certos, exigíveis, corretos, legais, válidos, né? Eles são tudo isso porque eles são apurados, né, pela própria Fazenda Pública, que ela mesma está jungida à legalidade estrita. Então, a administração fazendária está vinculada à legalidade, só pratica presumivelmente atos legais. O crédito, então, dessa forma apurado, também se presume legalmente apurado, e ele que será inscrito na dívida ativa, e por toda essa cadeia, né, vinculada à legalidade, se diz que este crédito tem presunção de liquidez e certeza. Mas o artigo 3º, parágrafo único, diz que esta presunção é relativa. Não é uma presunção absoluta, tal qual é aquela dita presunção absoluta de fraude à execução fiscal na alienação de bens por parte do devedor que tem crédito tributário inscrito na dívida ativa e não retém ativos suficientes a honrar o seu débito, tá bem? Aquela é uma presunção absoluta. O STJ diz que não se admite prova em contrário por parte do terceiro adquirente. Aqui já não, aqui é diferente, aqui é possível, né? Essa presunção é relativa e ela pode ser ilidida por prova inequívoca. Pode ser ilidida por prova inequívoca. Então, eu trago uma prova potente, né, para comprovar, por exemplo, que o crédito já está pago. E nós temos, então, um documento que comprova às inteiras que o crédito está pago. Bom, quem é que faz essa prova? Essa prova é a cargo do executado. E muito pouco se lembram que a própria lei de execução permite que um terceiro, a quem aproveite a prova, faça essa demonstração, né, de que esta presunção está abalada, certo? Nós poderíamos imaginar uma situação, né, de que um filho que, porventura, vá ser coexecutado por débitos do espólio do seu falecido pai, por sucessão tributária. Ele pode trazer essa prova, né, de que o crédito já foi pago ou pelo espólio ou já havia sido pago pelo contribuinte. Tá bem? Então, esta dívida ativa goza desta presunção de liquidez e certeza. Eu já comentei no primeiro bloco que o exequente não precisa trazer cópia do seu processo administrativo que deu origem à dívida, né? Porque a dívida já está devidamente inscrita, né, no registro da dívida ativa com todos os elementos, e isso já é o bastante
para a propositura da execução fiscal. Então, diz o STJ que não precisa trazer cópia do processo administrativo. Basta a certidão, né? A certidão basta por si só. Então, é isso que decorre desta presunção de liquidez e certeza. A certidão basta por si só, né? Ela não vem instrumentalizada com cópia do processo administrativo. Sequer é preciso demonstrativo de cálculo. Tudo de acordo com o STJ. Eu estou aqui simplesmente repercutindo o que o STJ coloca nos seus julgados. Então, não preciso cópia do processo administrativo, não preciso de memória de cálculo, porque a certidão tem presunção de liquidez e certeza. Cabe ao executado, ou mesmo a um terceiro, fazer uma prova inequívoca que possa elidir esta presunção. Tá bem? Então, é uma sistemática, né, que joga contra o executado o ônus de provar que não deve, né? Porque a gente sabe, porque existe uma presunção de liquidez e certeza, que ele deve, né? A certidão é potente por si só para dizer que o executado deve, tá bom? Então, funciona assim, cabe ao executado fazer prova, e ainda com aquela restrição, né, que eu já comentei com vocês, que o codevedor, que está como tal na CDA, não pode se valer da exceção de pré-executividade. Alguns dizem, né, dentre eles eu também, que esta possibilidade de uma prova inequívoca, isso pode ser feito pelo executado, né, ou em algumas situações pelo terceiro, via exceção de pré-executividade, né, e aqui está, digamos, a porta entreaberta para que se faça essa exceção de pré-executividade, que, no entanto, diz o STJ, a exceção de pré-executividade pode ser suscitada para evidenciar matérias de ordem pública, então aquelas sobre as quais o juiz já poderia ter se manifestado de ofício e ainda, né, que não demandem dilação probatória. Tiago, me explica melhor. Bom, o STJ diz que, em exceção de pré-executividade, que é uma simples petição, que no tempo do processo jurídico se falava atravessada, né? Hoje ela aparece na tela do processo eletrônico. Esta simples petição, ou seja, não tem natureza de ação, não é autuada em apartado, a exceção de pré-executividade destaca condições da ação, né? Por exemplo, uma ilegitimidade passiva. A falta de um pressuposto processual, por exemplo, não tem uma certidão de dívida ativa, ou tem uma nulidade flagrante estampada na certidão de dívida ativa. Outras matérias de ordem pública, Thiago, prescrição, decadência, tudo isso é matéria de ordem pública que o juiz pode avaliar de ofício. E muitas vezes isso já está evidenciado pelo próprio teor da execução fiscal. Eu não preciso buscar socorro em outros documentos. Em algumas situações, é possível trazer esta prova inequívoca junto na petição de exceção de pré-executividade. Pego lá a cópia do processo administrativo e lá está já constatado que este crédito foi remido, extinto, compensado, pago, ou coisa desse tipo. Tragam a prova inequívoca. E está lá a própria administração, né, atestou isso. Bom, então a gente pode demonstrar aspectos que já estão evidenciados, a gente pode salientar coisas que o juiz já poderia ter apreciado de ofício, prescrição, decadência, condições da ação e pressupostos processuais, nulidade do título, né? Ou ainda trazer essa prova inequívoca, né? Normalmente, o STJ tergiversa, assim, mas está na lei que é possível fazer essa prova inequívoca. E mais do que isso, recentemente o STJ disse que é possível, isso é muito importante, é possível fazer a complementação documental
não é, da exceção de prescritividade. O executado traz olha, seu juiz, tá paga a minha execução, tá aqui o comprovante. O juiz, que joia, manda para o exequente. O exequente diz aí, tá pago esse negócio ou não tá? O exequente diz, olha, esta guia, ela é pertinente a um outro tributo da mesma competência. Talvez o executado tenha se enganado ao juntar a documentação. E aí ele tem vista dessa manifestação do exequente, e antes mesmo do juiz rejeitar a exceção de prescritividade pela carência documental, ele diz, não, tá aqui, agora eu achei a guia certa, agora tá aqui. A guia certa da competência correta no valor executado está aqui, estou juntando. E esta complementação documental da exceção de prescritividade foi confirmada pelo STJ recentemente. Então, foi um recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Fiquei muito feliz porque eu sempre fiz isso, né, nos meus processos, e hoje está confirmado pelo STJ. De toda forma, fiquem com a menção de que a súmula 393 então o STJ fala, né, de pressupostos processuais, condições da ação, essas questões de ordem pública, tá? Que o juiz já poderia ter avaliado de ofício. Tiago, contra quem vai ser proposta a execução fiscal? Bom, você já pode lembrar que vai ser proposta ou pelo devedor, contra o devedor, ou contra o co-devedor, né, que já está como tal na CDA. Então, naturalmente, a execução fiscal será promovida contra o devedor. Quem é o devedor, Tiago? O devedor é aquele que está na CDA. É aquele que está como tal na CDA, como devedor ou como co-devedor. Vocês vão estudar naturalmente sobre a responsabilização de terceiros, inclusive na execução fiscal e também na parte do direito tributário material. De toda forma, a gente não pode, na própria execução fiscal, discutir a corresponsabilização, como dito, porque isso vai ser necessário agitar matéria fático-probatória que tem como palco a ação incidental de embargo. Mas, por enquanto, a gente tem essa menção que a execução vai ser promovida contra o devedor ou contra o fiador. Eu ainda não vi, né? Mas é possível, talvez como prova de concurso, né? Trazer uma prova. É possível execução fiscal contra um fiador? Sim, porque a fiança é uma garantia contratual. Nós temos créditos de origem contratual que podem ter sido garantidos por uma fiança. Além disso, a execução fiscal poderá ser promovida contra o fiador naquela situação em que temos uma fiança bancária. Se o fiador, né, o banco fiador, na carta de fiança bancária, não paga o crédito tributário do nosso devedor que havia garantido, eu posso redirecionar, né, eu posso direcionar ou redirecionar essa execução contra o fiador. Aqui a gente precisa estudar o espólio em conjunto com os sucessores. Porque como funciona isso? Vamos imaginar que o contribuinte ele faleça deixando débitos. Bom, após o falecimento, extingue-se a personalidade dele e surge essa massa de bens, de ativos e passivos, né? Uma massa despersonalizada que se dá o nome de espólio. E o espólio é representado pelo inventariante, que na ordem de preferências ditada pelo Código Civil, vai se dar com o cônjuge companheiro e depois sucessores. Normalmente, cônjuge companheiro e depois os filhos ou outros sucessores. Bom, então o espólio responde pelos débitos deixados pelo contribuinte falecido. E aí, este espólio responde ao longo do inventário. Ao longo do inventário, então, faleceu o devedor, eu vou redirecionar a execução contra o espólio. O exequente requer, olha, vamos então promover a execução contra o espólio e o juiz, então, redirecione-se a execução em face do espólio, nós vamos citar o inventariante, que é o representante, não é o espólio na pessoa do inventariante, melhor dizendo, que representa
o espólio. Bom, este inventariante então vai buscar muitas vezes recursos no inventário, né? Porque no inventário a gente precisa, para a sua finalização, ter uma certidão negativa tributária, tanto no inventário judicial quanto no extrajudicial, sob pena de responsabilidade pessoal do escrivão ou do tabelião. Escrivão no inventário judicial, tabelião no inventário extrajudicial. Tudo no 134 CTN. Então, deve ter certidão negativa tributária para a expedição do formal de partilha ou para a outorga da escritura de partilha. Então, responde o contribuinte até o falecimento, responde o espólio até a partilha. Depois de partilhados os bens, nós não temos mais espólio. Então, a partir da partilha, ficou meio feio falar assim, né? Mas, de toda forma, vocês entenderam. Depois de ultimado o inventário com o formal de partilha ou outorga da escritura pública de partilha, nós teremos a responsabilidade dos sucessores. E esses sucessores, por exemplo, sucessores aqui, a qualquer título, por falecimento do contribuinte devedor, vão responder até o limite dos bens que receberam por sucessão ou por herança, certo? Esses sucessores respondem apenas até o limite dos bens recebidos. Como é que funciona isso? Na prática, muito pouca responsabilidade por sucessão, porque o espólio é que responde. E aí, o espólio, não tendo bens suficientes a honrar os débitos, não vai ter motivo para responderem os sucessores, já que eles não receberam nada. E lembrem, a herança é uma coisa boa, ela não pode trazer dívidas. Então, os sucessores respondem somente e na medida em que receberam bens. Então, tudo isso é a sistemática do CDN, responsabilidade do falecido, depois do espólio e ultimada a partilha dos sucessores até o limite dos bens recebidos. A massa é aqui, no caso da massa falida, né? Podemos redirecionar a execução no caso de falência da contribuinte devedora, ou também em face do responsável. E aqui este responsável pode ser responsável nos termos da lei tributária ou não. E aí das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Pode ser uma sucessão tributária com base na lei tributária, né? 133 do CTN, uma sucessão tributária. Nós tínhamos lá um restaurante, uma churrascaria, e aí na mesma esquina, no mesmo local, no mesmo modelo de negócio, se instala o quê? Uma nova churrascaria, quem sabe uma parrilla, né? Para usar um modelo de negócios que explora fundamentalmente o mesmo mercado consumidor, certo? Que atua no mesmo mercado. Então, eu tenho o mesmo core business, eu tenho a mesma localidade e, muitas vezes, a adquirente, ela adquire o próprio modelo de negócio, ela adquire aquela capacidade daquele estabelecimento gerar renda, gerar valor. Agora, nós não temos sucessão tributária quando este sucessor, ou suposto sucessor, é um restaurante vegetariano. O restaurante vegetariano não explora o mesmo core business da empresa extinta, no caso, uma churrascaria. Quem vai à churrascaria não vai, geralmente, né, em restaurante vegetariano. E jamais o vegetariano vai em churrascaria. Então, o core business é diferente. Não há uma aquisição do modelo de negócio, não há uma aquisição do fundo de comércio, não há uma continuidade da exploração da atividade, porque o público é diferente. Ah, mas Thiago, é no mesmo endereço. Não, não basta. Ainda que o CTN fale que há qualquer título, pode ser por cessão onerosa, gratuita, compra e venda, pode ser por variados motivos, né? De toda forma, não pode ter esta diferenciação do modelo de negócio. Compra e venda de implementos de informática. Aí a sucedida é compra e venda de implementos de informática e manutenção, ou prestação de serviços de reparo, coisas parecidas.
é o mesmo ramo, é o mesmo modelo de negócio, praticamente o público consumidor é praticamente o mesmo. Aí a gente pode falar de uma aquisição a qualquer título. Agora, instalar uma gráfica onde era um posto de gasolina não é sucessão tributária, ainda que no mesmo local, tá bem? Então fique claro com relação a isso aí, porque existe muita confusão, né, com relação a qualquer título. Então, poderia sim invocar, não, está no mesmo estabelecimento, era uma ferragem, agora é uma loja de tecidos? Não, não pode ser sucessão tributária, certo? Tem que ter uma aquisição verdadeira do próprio modelo de negócio, da própria organização, com base na teoria da empresa, né? Empresa enquanto atividade econômica organizada. Eu adquiro a própria organização. Eu adquiro o nome, é o local, é o objeto, é a clientela, é isso que gera a sucessão tributária. Então, sucessão tributária também, além da sucessão causa-mortes. Bom, a dívida ativa da Fazenda Pública, nós vamos aplicar, por extensão, a legislação tributária. E a gente vai aplicar, por exemplo, um 135, um 134 do CTN, ou civil. Vamos aplicar as normas do Código Civil. Inclusive, o artigo 50 da nossa Lei de Execuções, quando... O artigo 50 do Código Civil, desculpem. O artigo 50 do Código Civil com relação à responsabilidade por dissolução irregular, já estou trocando as bolas, responsabilidade, né, por abuso da personalidade jurídica, e aqui nós tratamos da teoria maior da responsabilidade por abuso, né, por este ato ilícito. O abuso é um ato ilícito que gera responsabilidade. E esta atividade que é ilícita, o abuso é um ato ilícito, este abuso da personalidade, ele está previsto na lei civil, mas não basta a mera frustração do direito do credor, que seria com base na teoria menor, né? É com base na teoria maior. Nós precisamos de uma qualificação dessas atividades abusivas, né, que violem as normas do direito societário, né? Quando tem uma confusão patrimonial, quando tem superposição de comando, quando tem pagamento de obrigações de uma por outra sem qualquer justificativa ou contraprestação. Então, existe uma confusão patrimonial, existe uma unidade de comando de fato, né? O pai controla uma empresa, o filho controla a segunda, né? O cunhado controla a terceira, o filho do sócio majoritário controla a quarta. Muitas vezes tem uma verdadeira comunhão de gestão, muito embora formalmente nós tenhamos uma diferenciação. No papel são diferentes. Na prática a gente vai ver que existe uma uniformidade, então esta superposição de poderes de comando vai se associando com outros elementos, né, com base na teoria maior, para que a gente possa desconsiderar esta personalidade jurídica das empresas e atingir, por exemplo, uma empresa do mesmo grupo, né, uma outra empresa do mesmo grupo econômico. O STJ tem jurisprudência oscilante com relação à exigência do IDPJ para a responsabilização na execução fiscal com relação às atividades abusivas, né? Eu, particularmente, entendo que é indispensável o IDPJ quando a causa de pedir, da responsabilidade é o abuso da personalidade jurídica. Quando a causa de pedir, aqui no meu tribunal, no TRF da 4ª Região, o tribunal diz, olha, se tem como causa de pedir abuso é sucessão tributária, a sucessão tributária dispensa IDPJ, né? No TRF da 3ª Região já se exige IDPJ na sucessão tributária. Então, cada tribunal tem um posicionamento particular, mas o STJ tem essa posição oscilante com relação à exigência de IDPJ. Fica essa notícia para vocês. Tá bem? Então, a gente tem aqui essas observações e, além disso, temos súmula do STJ dizendo que estas normas da legislação tributária
né, 134, 135 do CTN, não se aplicam nas execuções fiscais de créditos de FGTS, tá bem? Crédito de FGTS, aquele enxerido que se vale da execução fiscal, ele não pode invocar estes créditos, a responsabilidade tributária. Por quê? Porque eles não têm natureza tributária. É isso que está na interpretação do STJ. Ainda que tenhamos aqui esta válvula de escape, né, para invocar a legislação tributária. O STJ veda isso nas execuções de contribuições fundiárias. Tá bom? Vamos seguir. No artigo 5º, nós temos a competência, é uma competência absoluta do juiz da execução. Cabe ao juiz da execução fiscal, né, decidir com relação ao crédito. É o juiz da execução que diz se o crédito está prescrito, se o crédito está compensado, se o crédito é válido, se é inválido, se tem problema no lançamento, se tem problema no processo administrativo, se existe inconstitucionalidade na base normativa que fundamenta o crédito. Na base normativa, que a gente já viu, está lá, né, como uma exigência do parágrafo 5º do artigo 2º. Tudo isso é ato de competência do juiz da execução fiscal. E essa competência, né, absoluta do juiz da execução afasta a competência do juiz da falência, agora recuperação judicial no lugar da concordata, ou dos outros processos de liquidação extrajudicial, por exemplo, ou da insolvência, ou do inventário, tudo porque o crédito tributário não se submete a processos concursais. Como eu disse, a lei de execuções é uma prerrogativa, né, trazendo para o exequente esse privilégio de se valer de um rito particular e próprio e bastante pesado sobre os ombros do executado. Cabe, então, ao executado fazer prova e o juiz é que, na execução fiscal, tem a competência para decidir com relação a qualquer aspecto do próprio crédito. E ele determina medidas constritivas que podem se efetivar, né, por exemplo, no penhor no rosto dos autos da falência, ou no incidente de classificação dos créditos públicos lá na falência, né, ou pode, na recuperação judicial, hoje, a liquidação dos créditos, digamos assim, se dar através de uma transação, né, para fins de certidão de regularidade lá na recuperação judicial. Então, a recuperação judicial acaba sendo um estímulo para que o executado consiga uma certidão de regularidade e isso vai atender o crédito aqui da nossa execução fiscal. Então, uma forma indireta da gente obter o pagamento. Mas o juiz da execução, ele não fica submetido a decisões do juiz da falência, da recuperação ou a outros procedimentos como inventário ou arrolamento. Tá bem? Vamos ainda dar uma olhadinha aqui no finalzinho desse nosso segundo bloco. O artigo 6º traz uma regra muito simplificada. Basta na petição inicial, né, que a petição ela pode ser preparada por processo eletrônico, é uma coisa padronizada, né? E, inclusive, a petição inicial e a certidão poderão ser trazidos num único documento, não raro é assim, num único PDFzinho que estão retratadas a petição e a certidão, num único PDF, preparado, então, por um sistema eletrônico, e esta petição vai aparecer dessa forma, traz esses 3 elementos muito singelos. O juiz a quem se dirige, né, o juiz da execução fiscal, o pedido é o pedido para que cite-se o executado e ele pague ou garanta a execução, e muitas vezes o exequente já traz uma indicação de bens, ou ele traz, olha, se ele não pagar, eu quero que seja feito um bloqueio via Sisbajude. Se nós não encontrarmos bens no Sisbajude, eu quero que seja feito o bloqueio de bens pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, ou através do Renajude, ferramentas eletrônicas para fins
da busca e indisponibilização preparatória, né? Essa indisponibilização via CNIB, via Renajude, elas preparam a instrumentalização de uma penhora. Então, juíza que se dirige a alguns pedidos e ao pedido de citação. E a petição, então, ela vem instruída com a certidão. A petição, melhor dizendo, a petição vem instruída com a certidão, que dela fala parte integrante, como se estivesse transcrito. É um único documento, né, preparado por um sistema eletrônico. E aí, então, traz esses pedidos que o STJ exige, né, já que o STJ exige pedido do exequente para fins de bloqueios, reforço de penhora, né? Não é possível, por exemplo, o juiz decretar indisponibilidade de bens imóveis executado com base no artigo 185 do CTN, sem que haja pedido por parte do credor. Não é possível, também com base em repetitivo da STJ, que o juiz reforce a penhora se não houve esse tipo de pedido por parte do exequente. E ainda o valor da causa vai ser o valor da certidão acrescido dos encargos legais. Não raro tem uma certa perplexidade, porque o valor da certidão muitas vezes está retratado lá no valor originário, e como a gente disse lá no parágrafo 5º do artigo 2º, o valor originário, a forma de calcular, né, os juros, os demais encargos, e aí vou ter a fundamentação legal, se está sujeito à atualização monetária, o respectivo fundamento. O termo inicial significa que eu tenho o valor total atualizado? Em algumas situações eu não tenho. E aí, na própria certidão, não tenho esse valor atualizado. É lá na inicial que nós, olha, na certidão o senhor está devendo 200 mil, mas agora, 4 anos depois, estou propondo a execução, o seu débito de 200 passou para 300 ou 400 mil, né? Foi substancialmente majorado por força destes juros barra correção monetária pela Selic, por força do encargo legal de 20%. E isso, passados os anos, tem uma majoração bastante expressiva. Então, tem uma certo choque assim, né, da turma. E aqui está o motivo disso, que é a indicação do valor atualizado na inicial executiva. Tá bem? Para ficarmos no nosso limite de minutos, encerramos por aqui o nosso segundo bloco e já voltamos com o terceiro bloco da nossa revisão de execução fiscal. Tá bom? Seguimos.